Fala, galerinha da biologia! Você sabia que a hemoglobina transporta 4 oxigênios, mas quando ela passa pelo corpo da gente, ela normalmente só libera um? Não sabe não? Então vem com o Barninho. A aula de hoje, galerinha, é sobre a curva de saturação da hemoglobina. E para mostrar a curva de saturação da hemoglobina em função do oxigênio, a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui. Nesse eixo, nós temos a saturação de oxigênio em porcentagem. Ou seja, o quanto de oxigênio que a hemoglobina está carregando naquele momento. Mas para explicar isso aqui, vamos fazer uma revisãozinha rápida de hemoglobina. Lembra que a hemoglobina é formada por 4 proteínas, 2 alfa, 2 beta, são as globinas. Cada proteína está presa a um grupo M, que tem ferro. Então, o resultado, qual que é a carga máxima de oxigênio que uma hemoglobina pode levar, pode transportar? São 4. Por quê? Porque cada oxigênio se prende a um grupo M de cada globina. Então, o resultado, o máximo de transporte de uma hemoglobina são 4 oxigênios. Então vamos interpretar o gráfico. Se você olhar nesse eixo aqui, gente, essa marquinha aqui, 0, quer dizer que a hemoglobina não está carregando nenhum oxigênio. Quando tiver aqui em 25%, porque em porcentagem, quer dizer que a hemoglobina se prendeu a um oxigênio. Já que 25% de 4 dá 1, porque 25% é 1/4. Se você analisar aqui, ó, 50%, quer dizer que a hemoglobina está transportando 2 oxigênios. 75% transportando 3 oxigênios. E 100% é quando cada hemoglobina está com carga máxima, ou seja, está transportando 4 oxigênios. Vamos analisar agora, gente, o segundo eixo do gráfico. Acompanhe. Nesse segundo eixo, nós temos a pressão parcial do oxigênio em milímetros de mercúrio. Bom, a partir daqui, nós temos a curva de saturação da hemoglobina. Ou seja, quantas moléculas de oxigênio cada hemoglobina vai carregar em função da pressão parcial do gás no sangue da gente. Beleza? Vamos interpretar. Se eu tiver aqui uma pressão parcial do gás de 0, então eu vou ter 0 moléculas de oxigênio saturando a hemoglobina. Então aqui vai ser 0% de oxigênio saturando a hemoglobina. Então significa dizer o quê? Se a pressão parcial do gás é 0, então eu vou ter 0 transporte de oxigênio, beleza? Bom, observe que quando eu me aproximo de 20 milímetros de mercúrio, a pressão parcial, ó, de 20, eu vou ter uma saturação de 25%. O que quer dizer uma saturação de 25%? Quer dizer que cada hemoglobina está carregando apenas um oxigênio. Cada hemoglobina está carregando apenas um oxigênio. Isso numa pressão muito baixa em milímetros de mercúrio, uma pressão abaixo de 20. Bom, então quer dizer, Barney, que não é tão fácil assim carregar um oxigênio. Não é tão fácil carregar um oxigênio. Eu tenho que alcançar uma pressão de quase 20 milímetros de mercúrio para poder a hemoglobina transportar um oxigênio. Ou seja, alcançar 25% da sua saturação. Veja agora, pessoal, que de mais ou menos 20 milímetros de mercúrio até 40 milímetros de mercúrio, ou seja, eu passei de 25% de saturação, não passei para 50% não, passou para 75% de saturação em 40 milímetros de mercúrio. Então esse intervalo aqui quer dizer o quê, Barney? Quer dizer que a hemoglobina, nesse intervalo aqui, ela aumentou menos a pressão parcial do gás, porém, parece que a afinidade dela dobrou. Ou seja, ao invés de carregar 2, ela passou a carregar 3 oxigênios. Entendeu, gente? Então, veja que em 20, ela carrega praticamente 1. O dobro, 40, ela carrega 3. Por que isso acontece, Barney? Porque quando a molécula de hemoglobina se prende ao primeiro oxigênio, ela sofre uma mudança na sua estrutura quaternária que faz com que os próximos oxigênios se prendam mais facilmente. Aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio a partir do primeiro. Então, o grande sacrifício é conseguir o primeiro. Agora, o segundo e o terceiro fica mais fácil, beleza, gente? Esse fenômeno, galerinha, onde a chegada do primeiro oxigênio favorece a chegada dos próximos oxigênios, a gente chama de cooperatividade positiva.
Veja agora, gente, que para sair dos 75% de saturação, que corresponde a 3 moléculas, e alcançar os 100% de saturação, que são 4 moléculas transportadas, veja que a pressão tem que aumentar muito, de 40 a 100 milímetros de mercúrio para alcançar esse resultado. Quando alcança essa marca de 100 milímetros de mercúrio, aí a gente pode dizer que a hemoglobina está saturada, porque ela alcançou 100%. Ela está carregando 4 moléculas de oxigênio. Agora, gente, vamos transferir as informações desse gráfico para a fisiologia do nosso corpo. Bom, esses dois pontos, o de 40 e o de 100, correspondem ao que, respectivamente? Vamos aqui para o de 40. Esse primeiro ponto aqui de 40 é exatamente onde ocorre a pressão do sangue desoxigenado. O que é isso, sangue desoxigenado? É o sangue que está vindo do corpo, com baixo teor de oxigênio. Ou seja, é o sangue venoso. Beleza, gente? Vamos chamar ele de retorno venoso. Bom, esse segundo ponto agora, pessoal, é o ponto onde está com a máxima saturação de hemoglobina. É exatamente o contrário. É o sangue que se tornou arterial. É o sangue que passou a ser oxigenado. Ou seja, que sofreu a hematose lá nos alvéolos pulmonares. É o sangue que acabou de sair do pulmão. Beleza, gente? Então são essas duas situações. Saiu do pulmão, 100% de saturação. Foi pro corpo, vai passar a ter 75% de saturação. Ô, Barnil, então quando passa pelas células, a hemoglobina não larga todos os oxigênios que ela tem, não? Não, pessoal. A hemoglobina normalmente se desprende apenas de um oxigênio. Então, a saturação da hemoglobina, quando ela larga o oxigênio, cai de 100 para 75%. E aí o sangue volta para o coração, volta para o pulmão para fazer a hematose novamente. Resultado, gente. Quando a gente fala que o sangue é venoso, não quer dizer que ele não tem oxigênio. Ele ainda tem 75% do oxigênio em média. Então, galerinha, vale lembrar que dos 4 oxigênios transportados pela hemoglobina, geralmente um é que vai ser liberado para as células. E é exatamente essa faixa aqui, ó. Essa faixa que corresponde a mais ou menos 25%, é que vai ser a faixa liberada para o tecido quando o metabolismo está normal, ou seja, em atividade normal da célula. Ô, Barnil, e os 75% restante nunca serão usados? Não, galerinha, ele pode ser usado sim, gente. E representa essa faixa azul aqui, ó. Esse 75% aqui funciona como uma reserva. Para quê, Barninho? Para situações de baixa pressão de oxigênio. Ou seja, um tecido que está mais distante, um tecido que está com um gasto energético maior, ou quando, por exemplo, você faz uma atividade física rápida, extenuante, e aí consome muito oxigênio naquele momento. A pressão de oxigênio cai, aí sim, nesse caso, você vai usar esse 75% para poder dar para a célula, como se fosse uma reserva, um saldozinho ali, um estoques, entendeu, gente? E para fechar nossa aulinha, vamos ver essa observação. Lembra que cada hemoglobina transporta 4 oxigênios, mas disponibiliza normalmente um deles para o tecido. Bom, imagina então que você está respirando oxigênio, mas junto do oxigênio está respirando monóxido de carbono, que é o CO. O monóxido compete com o oxigênio. E ele se prende exatamente nessa hemoglobina que só tinha espaço para um oxigênio. Ele ocupa o lugar desse oxigênio. E para finalizar, se liga nessa observação, galerinha. Lembra que cada hemoglobina carrega 4 oxigênios, mas disponibiliza normalmente um oxigênio para a célula. Bom, imagina que você está respirando o oxigênio, só que nesse ambiente tem, além do oxigênio, monóxido de carbono, que é um vilão, é o CO. O CO, ele pode se prender na hemoglobina no lugar do oxigênio. Então, ele é um competidor com o oxigênio pela hemoglobina. Só que qual dos dois ganha, Barnil? Gente, quem ganha nessa competição é o monóxido de carbono, já que ele tem mais afinidade à hemoglobina. Resultado, a hemoglobina que só dispensava 25% não vai dispensar mais, porque o monóxido está ali colado. Ele vai ocupando o sítio da hemoglobina. Resultado, a pessoa pode vir a óbito por anóxia celular. Chegou a hora de tirar aquele print, hein, galerinha?
Chegou a hora de ir embora, galerinha. Eu espero que vocês tenham aprendido essa curva de saturação da hemoglobina, porque ela cai muito nas provas, valeu? Um beijo de barninho e até a próxima.